Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Guimarães do canal Te Levo na Mala e seja bem-vindo a mais um vídeo. Um dos últimos vídeos que a gente postou aqui no canal, ele trazia para vocês algumas informações sobre formas legais de viver na Espanha. Eu coloquei como título, né? Vistos mais fáceis para se viver legalmente na Espanha. Teve muita gente que interpretou o fácil como se realmente fosse pedir o visto e receber. E na verdade não é bem assim. E a gente também sabe que existe um outro fator, né? 90% das pessoas que acabam imigrando para qualquer país do mundo, elas entram como turista e acabam ficando de maneira irregular, né? Isso é uma realidade em qualquer lugar do planeta. Não adianta eu ser hipócrita e falar para vocês, não façam isso, é melhor você vir com visto, porque isso você já sabe. Tem um outro vídeo aqui no canal falando para vocês sobre os desafios, né? Sobre os obstáculos, sobre as batalhas que você vai enfrentar estando na Espanha de maneira irregular. Só que eu recebi uma enxurrada de perguntas com relação à imigração irregular, ou seja, pessoas me contando que a ideia deles é virem para a Espanha como turistas, né? Vão comprar passagem de ida e volta, vão fazer reserva em hotel, vão marcar passeios, mas vão entrar na Espanha como turista e vão ficar aqui de maneira irregular. E muitas pessoas me perguntaram se é possível viver na Espanha dessa forma e o que aconteceria depois, né? Depois que a pessoa entrasse aqui como turista e ficasse irregular, o que ela poderia fazer para se regularizar? Então esse vídeo aqui é justamente para você que está pensando em fazer isso. Nós não recomendamos, já falamos para vocês, é uma forma muito sofrida. A minha família já ficou irregular quando chegou aqui na Espanha, lá no ano 2000, só que galera, 25 anos atrás era muito diferente. A pessoa irregular, ela podia praticamente fazer tudo que uma pessoa documentada faz, só que com certas limitações, né? Então você podia muito bem alugar um apartamento, você conseguia trabalhar, você conseguia muitas vezes comprar um carro, coisas que hoje é muito mais difícil por diversos motivos. Mas a ideia desse vídeo é trazer para vocês algumas alternativas para pessoas que decidam, né, vir para a Espanha como turista e ficar aqui de maneira irregular. Vou começar com duas, que talvez sejam as alternativas que muita gente pensa, e você tem que colocar isso muito na ponta do lápis para ver se vai valer a pena. A primeira delas é, uma vez que você entrou aqui, se você é casal e não tem filhos, é a possibilidade da gravidez aqui na Espanha. A Espanha tem um regime onde ela só dá a cidadania para a criança se ela é descendente de espanhol, ou seja, de parte de pai ou de mãe, ou se ela já tem alguém na família que tenha documento espanhol, né? Esse seria a regulamentação oficial. Só que existe uma brecha na lei chamada simples presunção, né? O que significa isso? Significa que se o filho de um estrangeiro nasceu na Espanha, mesmo que esse estrangeiro esteja indocumentado, essa criança precisa ser registrada em alguma pátria. Ela precisa receber alguma nacionalidade. Caso o pai ou a mãe dessa criança não registrem a criança, o governo espanhol deveria conceder a cidadania espanhola para a criança, já que ela nasceu em solo espanhol. Então essa seria uma possibilidade. Você entraria na Espanha como turista, ficaria de maneira irregular com seu casal e vocês teriam um filho na Espanha. E aí vocês poderiam se regularizar através da criança. É importante falar para vocês uma coisa. Essa lei existe durante muitos anos. E em junho de 2022 houve uma alteração na lei, onde algumas comunidades da Espanha estão se negando a registrar a criança, né? Então o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo meio que uma jogada. Eles exigem que o pai, né, que os pais da criança primeiro registrem a criança no consulado de nacionalidade dos pais e depois eles dizem que você leva esse documento até o Fórum Espanhol para registrar a criança. Só que o problema é, se é simples presunção, é porque a criança não tem cidadania. Se ela já foi registrada, o fórum ele simplesmente vai rejeitar a solicitação, porque segundo eles a criança já tem uma cidadania, então ela não pode obter uma segunda dessa forma. A criança deveria esperar então viver por 1 ano de maneira legal na Espanha, para depois dar uma nova entrada solicitando a sua cidadania por residência e por nascido. Então assim, existem alguns obstáculos que é importante que vocês observem. Segunda situação, solteiros.
entrou na Espanha e se juntou com algum residente legal, se casou com alguém, união estável, tudo isso pode te dar a possibilidade de conseguir aí uma residência. Essas duas são as formas mais rápidas de você conseguir uma residência legal na Espanha. De novo, não aconselho que vocês façam isso, porque existem muitos obstáculos, existem muitas burocracias e no final das contas, né, você pode acabar sendo prejudicado, recebendo uma carta de expulsão, sendo de fato deportado, sendo preso, recebendo multas, tudo isso pode acontecer. É importante que você esteja consciente disso. As outras alternativas, elas já são mais demoradas. São para aquelas pessoas que entraram na Espanha de maneira como turista, né, entraram de maneira legal, mas decidiram ficar. As pessoas que consigam permanecer em solo espanhol por 24 meses de forma continuada, elas podem solicitar o arraigo. Né? O que seria o arraigo? Para quem não sabe, arraigo em espanhol significa laço, significa união, vínculo, ou seja, o arraigo é um processo do governo que vincula você, imigrante, ao país. Então ele te concederia a residência simplesmente pelo fato de você ter permanecido aqui no país durante um determinado tempo. Só que você precisa viver 2 anos na Espanha, 2 anos, 24 meses, e você solicitaria o processo. Não significa que o processo, galera, vai ser rápido. Eu estou procurando aqui para vocês uma colinha que eu fiz para apresentar para vocês quais são os arraigos, porque se eu não me engano, hoje existem 3 deles, que são os mais comuns. O primeiro arraigo, galera, é o arraigo sócio-laboral. O que é o sócio laboral? É um arraigo que comprova que você vive aqui por 24 meses, então você tem que ter provas disso, né? Tem que ter algum contrato de aluguel, tem que ter passagens de ônibus no seu nome. Então, por exemplo, você que usa o transporte público, todo tipo de ticket que você utiliza para se transportar de um lado para o outro, para se locomover, guarde, porque isso é prova. Né? Compras que você fez, tudo que você fez no seu nome é importante que você tenha. Atendimentos médicos, tudo que comprove que você está aqui há mais de 24 meses. Isso vai comprovar que você está integrado na sociedade espanhola. E o segundo seria encontrar um contrato de trabalho que te dê a possibilidade de receber pelo menos um salário mínimo. Se você tem um contrato que te paga menos que um salário mínimo, você pode encontrar outro contrato. Então você poderia entrar com vários contratos de trabalho desde que eles totalizem um salário mínimo. Então dessa forma você poderia solicitar o arraigo sócio-laboral. Outra forma que você teria passado esses 2 anos, esses 24 meses, você poderia solicitar o arraigo social também, só que de forma autonômica. Autonômica como assim? Você precisa trabalhar de forma autônoma. Você precisaria ser um empresário que consiga comprovar para o governo espanhol que você consegue se manter por meios próprios. Então você está aqui na Espanha já há 2 anos e você consegue comprovar rendimentos financeiros para o governo espanhol que te autorizariam a viver e residir na Espanha como um empresário. Esse valor é muito alto? Não. O governo exige 600 euros por mês, que é o valor de 100% do IPREM. Muito provavelmente esse valor vai subir para 700 e pouquinho no ano que vem, mas mesmo assim é um valor baixo. Qual que é o problema? A pessoa que está vivendo aqui na Espanha de maneira irregular, ela não poderia, né, teoricamente, trabalhar. Então esses rendimentos teriam que vir de fora. Né? Seria você dizer, não, mas é que eu tenho uma empresa no Brasil que me gera rendimentos, que cai na minha conta todos os meses aqui na Espanha. Então você precisaria comprovar isso através de extrato bancário, através de movimentação bancária ou inclusive, né, tendo alguma coisa talvez na Espanha. Só que como é que você comprova que você está trabalhando sendo que é proibido que você o faça? Então essa seria a segunda alternativa do arraigo. E a terceira possibilidade é o arraigo socioformativo, ou seja, aquele que comprova que você está integrado na sociedade, mas você vai fazer um curso. Então o governo espanhol te dá a possibilidade de que você estude, ele vai bancar 100% dos seus estudos, você vai se profissionalizar, você vai se formar e depois você vai ser encaminhado para o mercado de trabalho. Só que é importante que você saiba o seguinte, você não vai escolher o curso que você quer, o governo vai te encaminhar para os cursos que têm uma maior demanda, então mecatrônica, programação, alguma coisa na área de turismo, alguma coisa na área de turística, de turismo, alguma coisa na área de mecânica, são áreas com muita demanda na Espanha. Então você teria que fazer um curso, uma formação profissional em algumas dessas áreas que o governo irá te sugerir. Uma vez que você termine o curso, você é encaminhado para o mercado de trabalho. Isso aqui é uma coisa interessante. Eu falei sobre isso em um outro vídeo e um rapaz me colocou o seguinte:
seguinte, quer dizer então que eu fico mocado 2 anos na Espanha, eles vão pagar para que eu estude e depois vão me mandar para o mercado de trabalho? Mais ou menos isso. Só que, galera, por muito que pareça muito fácil falar isso, a gente está falando de sobreviver de maneira irregular. Você vai ter que sobreviver escondido na Espanha por pelo menos 2 anos. E aí você vai enfrentar muitos obstáculos, como a dificuldade para alugar um apartamento, a dificuldade para contratar uma linha telefônica, a dificuldade para contratar internet para sua casa, de contratar luz, a dificuldade, por exemplo, de você ter atenção médica. Tudo isso são obstáculos que você poderá enfrentar. Não estou dizendo que esteja proibido que você tenha essas coisas, mas é muito mais difícil quando você não tem documentação. Se você ficou até aqui, já se inscreva no canal, curta os nossos vídeos e, por favor, deixe nos comentários o que mais você gostaria de saber. Só estou gravando esse vídeo para vocês porque, de fato, eu não vou ser hipócrita de dizer que não tem pessoas que me perguntam, né, como elas fariam para viver aqui de maneira irregular. Então, tá aí, galerinha, as informações para vocês. Espero que não faça falta para nenhum de vocês, mas a gente sabe que o mundo é o mundo que é e a gente não pode ficar tentando inventar utopias porque isso não existe. Fique com Deus e até um próximo vídeo.